O meu nome é Carlos Coelho da Silva, estudei cinema e televisão há 20 anos nos Estados Unidos, vim para Portugal e trabalhei mais em televisão do que em cinema. Trabalhei como freelancer para todas as estações, com vários géneros, da ficção ao entretenimento, trabalhei também com direções de programas, mas é sobre cinema que vos vou falar essencialmente, porque ultimamente realizei 3 longas-metragens, 2 devem conhecer bem, O Crime do Padre Amaro e o filme Amália, e ultimamente Uma Aventura na Casa Assombrada, sendo esta última uma adaptação dos livros da Ana Maria Magalhães e da Isabel Alçada. No caso do Crime do Padre Amaro, o filme foi feito em Lisboa, num bairro social onde tivemos algumas dificuldades no terreno, porque o bairro é em Chelas e tínhamos que ter uma vigilância e uma atenção diferente de outros locais, como certo tipo de zonas que estão mais protegidas ou onde conseguimos funcionar com outra segurança, mas houve uma participação muito boa dos habitantes do bairro. Eles tornaram-se fãs do filme, são eles que fazem a figuração natural e algumas vezes representam também dentro dessa história. No caso da Amália, a situação é diferente, porque é um filme já com um orçamento diferente, também com a intenção de fazermos um filme e uma minissérie, mas esse projeto estava definido desde o início para os 2 formatos. Optámos pela situação dos 35mm, como sabem, é a melhor qualidade de imagem que se pode ter no cinema, mas também é mais cara, porque os 35mm, com os 35mm temos que comprar película e fazer revelação, e todo esse trabalho de laboratório é bastante caro e atrasa, em alguns aspectos, a rapidez que podemos ter com um filme feito somente em vídeo. A Amália é um biopic musical, ou com uma forte componente musical, para além das partes de imagem que foram complicadas, porque o filme, com este filme introduzimos efeitos especiais que nunca tinham sido feitos em Portugal. A Tobis, que é o laboratório onde foram feitos estes efeitos, teve que se equipar com outros equipamentos e algumas situações, como a abertura do filme, em que a Amália vem à varanda com a intenção de se suicidar, foram feitas em Portugal e apenas as imagens de fundo foram feitas em Nova Iorque. Portanto, houve um processo de mistura de imagem em computador que fez com que ela estivesse no filme assim à varanda e no 40º andar de um hotel em Nova Iorque. Para além deste trabalho de imagem, tivemos também um complexo trabalho de som, porque tivemos que aproveitar muitos temas que a Amália cantou dos anos 40 aos anos 60. Estas gravações foram feitas em condições técnicas diferentes daquelas que se fazem hoje em dia, foram feitas em analógico, portanto tivemos que converter todo esse som analógico em multipistas para o som Dolby digital. E isso foi um trabalho também bastante demorado, muito cuidadoso e que teve que ser integrado no filme para que a atriz, a Sandra Barata Bello, pudesse fazer o lip sync, o sincronismo das canções de uma forma o mais perfeita possível, para dessa maneira dar mesmo a sensação que era ela que estava a cantar. No que diz respeito à direção de atores, os meus 3 filmes também são distintos. No primeiro filme, O Crime do Padre Amaro, tive que dirigir a Soraya Chaves e o Jorge Corrula, que na altura, principalmente a Soraya, que nunca tinha feito cinema, não tinham tanta experiência como isso e iriam estar sujeitos a situações de exposição muito grande, porque todas as partes românticas em que eles se envolvem são bastante delicadas e eu sempre acreditei que o sucesso do filme dependia do realismo que conseguisse ter naquelas situações. Por isso, essas situações foram ensaiadas de maneira a que eles se sentissem à vontade um com o outro e depois, na altura da filmagem, quando estava toda a equipa, a cena resultou ou as cenas resultaram e foram feitas ao primeiro ou ao segundo take, exatamente porque estavam muito bem pensadas e os atores conseguiram resolver as situações sem inibições e estavam completamente conscientes do papel que estavam a fazer. Já no caso da Amália, o trabalho prioritário foi o trabalho de preparação da atriz Sandra Barata Bello, que começou meses antes das filmagens. Durante esse trabalho ela teve que se preparar para cantar o fado, embora a voz dela não tivesse sido utilizada nesses momentos, mas teve que arranjar uma forma de estar em palco semelhante à da Amália e aprender a cantar, e todos estes gestos tinham que coincidir com as músicas.
A Sandra foi acompanhada por uma professora de canto, por uma professora de voz, e eu fui acompanhando esse processo todo e para ter a certeza que quando chegasse o dia da filmagem não teríamos problemas ou que as coisas não resultavam, porque depois nessa ocasião não podia estar a repetir muitas vezes, porque isso seria muito dispendioso. A Sandra o desempenho dela foi notável, é reconhecido, não é? E principalmente porque ela fez uma personagem com um arco de idades que ninguém vulgar. Começa com 16 anos e acaba com 60 e tal anos. Isto significa que foi rejuvenescida com truques de caracterização que às vezes incluem penteado, o esticar da pele, com acessórios que não se vêem nas filmagens, mas que estão nos atores, uma maquilhagem diferente. E depois, mais tarde, quando ela tem 50 e 60 anos, utilizou próteses na cara. Essas próteses foram feitas por um técnico espanhol, porque em Portugal não havia ninguém para fazer isso, e todo esse processo de caracterização, da colocação das próteses, foi feito durante vários meses, porque tiveram que fazer vários testes até chegarmos a um produto final, para esse produto que seria colocado no dia das filmagens e que demorava cerca de 4 a 5 horas. Portanto, a atriz tinha que estar imóvel e colaborar, não é, com essa colocação que começava normalmente de madrugada e que depois a deixava preparada e com uma idade diferente para as câmaras, praticamente a meio do dia. Portanto, depois disso eu tinha poucas horas para filmar com a atriz, porque aquilo era bastante difícil de suportar, porque a pele não respira e porque há retoques a fazer constantemente. Temos de ter um cuidado especial com a iluminação, porque pode-se notar que é um processo artificial de envelhecimento e é também muito difícil para a atriz trabalhar com aquela prótese, porque esconde as emoções e os músculos da cara não conseguem atuar sobre a prótese. Portanto, foi uma dificuldade e que também acho que foi um trabalho inédito em Portugal, esse processo de envelhecimento da Amália. O que é que eu recomendo para quem inicia esta atividade, mesmo que no caso de uma curta-metragem? É que faça muito bem os trabalhos de casa. Por isso, que pense bem naquilo que vai escrever, que possibilidades é que tem de filmar essas cenas que escreve, e porque a imaginação às vezes é muito fértil e as nossas capacidades de produção depois não conseguem acompanhar essa imaginação, e que façam um bom plano de filmagens para depois não andarem na altura da filmagem com dificuldades que os impeçam de fazer a história como deve ser. Portanto, tem que ter uma atitude profissional e partirem para essa situação de filmagens organizados. Vou-vos dar um exemplo no filme Uma Aventura na Casa Assombrada, utilizei um helicóptero para fazer alguns planos aéreos, mas por causa do orçamento só tive direito a 2 horas de voo. E então tivemos que organizar várias situações em terra para que esse voo nos rendesse o máximo. Eu tinha vários grupos de atores e de duplos, juntamente com os assistentes de realização, preparados para que, ao meu sinal, eu levava um walkie-talkie e um telefone, um telemóvel, no caso das coisas falharem através do walkie-talkie. Eu dizia que estava pronto, que tinha o plano, e cá em baixo tinha tudo organizado para a cena decorrer conforme tínhamos combinado. Mas para que isso acontecesse naquele dia, daquela maneira, nós tivemos meses de planificação. E só dessa maneira é que consegui as imagens que queria. Neste caso, as filmagens foram feitas com duplos e com atores, porque não podia pôr os atores em situações de perigo que os duplos conseguiam fazer com naturalidade e com segurança. Isso aconteceu principalmente numa falésia com 200 metros de altura, em que, quando chegou a vez do helicóptero, eu tive que tirar os atores e pôr lá os duplos. A nível da direção de atores, eu acho que é onde se pode fazer a maior parte desta preparação, porque é preferível ensaiar com os atores fora do local da filmagem e antecipar esses ensaios umas semanas, não? E passar o texto várias vezes e depois fazer a encenação numa sala, mesmo que não tenha a ver com o decor, mas imaginar como é que a ação vai decorrer depois no dia da filmagem e prepararem-se dessa maneira, fazer as direções todas que têm a fazer, porque depois no próprio dia é mais difícil de fazer quando tiverem uma câmara e uma direção de fotografia e a necessidade de captação de som, assim já têm a cena orientada e isso é meio caminho andado. Portanto, com estes conselhos que eu vos estou a dar, espero que a vossa criatividade, juntamente com estes conselhos e com a vossa preparação, resulte num bom trabalho e ponham a vossa imaginação a andar, e eu vou ficar atento, vou ver no site todo o resultado deste trabalho. Obrigado.